o Diogo Teixeira, o mestre dos magos. E aí, Diogão, boa tarde. Você tá sem áudio, cara. Vamos lá, o Diogo agora está dando um commit na interface de áudio dele, deploy finalizado com sucesso. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ó, o cara tá tomando até um chimarrão, galera. Olha isso, mano. O cara quer fazer inveja, né, meu? Galera, eu vou deixar vocês agora com o nosso querido Diogo. Fazia muitos meses que o Diogo não via. O Diogo é SRE no Mercado Livre, ou seja, quando a nossa encomenda não chega, quando as coisas dão errado no nosso pagamento, é ele que está dedando merda lá nos commits, no pipeline, é ele que deixou de resolver, de não monitorar alguma coisa. Mas brincadeiras à parte, né, Diogão? Muito bem-vindo, cara, novamente. Que saudade de você. Você é muito querido, super na moda. O nosso Kaique falou aqui, né, cara? Pô, muito legal, cara. O palco é seu. Eu só volto no fim. Valeu. Valeu. Obrigadão. Tamo junto. Galera, é só para iniciar aqui. Queria dizer que, não, também tá morrendo de saudade. Tô com um probleminha aí no vídeo, então eu tive que subir com não sei se vocês viram aí, uma câmera mais ou menos, né? Uma câmerazinha mais ou menos. Mas espero que vocês curtam aí, né? A ideia aqui é trazer um pouco dessa comparação, né? Não sei se vocês se perguntaram em algum momento, algum dado momento da vida, o que é o Pulumi, né? Ou se já ouviram falar do Pulumi, porque no mercado é muito mais comum você ter, né, a facilidade de criar infraestrutura como código, utilizando uma ferramenta, não estou falando que é melhor ou pior, tá? Que o Pulumi, tá? Que é o Terraform, né? Acho que a galera aí já tá careca de saber o que é o Terraform, para que ele serve, tá? E aí, a gente volta aqui ao conceito de imutabilidade de infraestrutura, tá bom? Mas, antes de começar, de fato, a falar sobre o Terraform, nosso tempo é curto, ou melhor, né, começar a comparar esses dois serviços, eu queria trazer vocês aqui para uma reflexão sobre o Pulumi, tá? Porque ele é gratuito, sim, tá? Ele é uma ferramenta open source para uso individual. Então, adentrando aqui a página, né, do Pulumi.com, você consegue enxergar aqui em Prices maneiras de utilizar, mas essas maneiras aqui, né, esses planos de utilização do Pulumi, eles estão relacionados à sua gerência de estado ou de recursos, tá? Ou de autenticação, tá? Através da cloud deles, beleza? Da mesma forma o Terraform. O Terraform, ele possui uma cloud própria, onde você pode ter registros ali privados, né? Ou seja, publicar alguns módulos, publicar alguns providers, de forma totalmente isolada do mundo exterior, tá bom? O Plume não é diferente. Na versão individual, que é o que a gente geralmente utiliza lá no Terraform, a gente precisa achar uma forma de gerenciar e compartilhar esses estados. Para quem não tem muita familiaridade com o Terraform, é uma linguagem, ou melhor, é uma aplicação que é escrita em Go, tá? E ela trabalha essa comunicação com distintos providers através de plugins, beleza? Vou chamar de plugins aqui. No comum, o mundo aí, são chamados de providers, beleza? Esses providers são responsáveis para fazer essa interação entre a cloud em si, né, e a implementação da SDK, né, para disponibilizar ali uma comunicação, a Remote Call Procedures, né, através de REST, para esses providers, e aí sim, chegar com um payload lá de JSON, com toda a instrução, né, um content, digamos assim, do que tem que ser construído ali, se é um S3, né, qual o nome dele, tipo, disponibilidade, nível de criticidade, etc, tá? Ou é qualquer outro tipo de recurso. Você constrói uma aplicação, né, em Golang, e aí se submete a algumas aprovações ou comentários, né, da comunidade e também incluso do HashiCorp. Aqui não é muito diferente, porém, a grande diferença aqui, eu consigo, nesse cenário, trabalhar com múltiplas linguagens, beleza? Então, qual que é o diferencial? O maior diferencial aqui que eu vejo do Pulumi para o Terraform
essa flexibilidade com trabalhar em distintas linguagens. Então, aqui você consegue trabalhar com YAML, né, de Pulumi, com TypeScript, com .NET, com Python, com Go, né, C Sharp, enfim, você consegue trabalhar em uma vasta, né, assim, não vamos exagerar também, né, uma lista maior aí de linguagens de programação, que não é o caso do Terraform. Ou você implementa o HCL, né, que é o HashiCorp Configuration Language, ou você não utiliza o Terraform, beleza? Então, para escrever sua infraestrutura como código, você precisa escrever ali o seu HCL, que seria um YAMLzão mais robusto, né, digamos assim, muito próximo ali do chave-valor, né, um JSON, mas aqui no Pulumi você consegue trabalhar com distintas linguagens, beleza? Para o nosso caso de uso, ou até mesmo você consegue trabalhar em equipes utilizando essa individual, né? Ou seja, essa maneira aqui de trabalhar, porque você tem aqui, ó, a possibilidade de trabalhar com qualquer linguagem. Claro, você tem que ter apenas um membro, mas você pode, né, digamos, compartilhar ali os estados, né, o grupo de recursos que você construiu ou deseja construir e criar uma API para isso, beleza? A gente vai entrar nesse mérito aqui, eu fiz 2 cenáriozinhos para vocês, como o nosso tempo é curto, eu não vou escrever, de fato, essa aplicação, beleza? Já escrevi ela, já está prontinha, a gente vai só utilizar ali os getters e setters e ver como que a mágica funciona, tá? Mas aqui, ó, você também consegue gerenciar estado e secret manager, tá? E uma ilimitada possibilidade de deployments. Então, a gente consegue deployar várias vezes e inúmeros recursos dentro dos nossos cloud providers, né? Mas aí, se você quiser trabalhar em equipe, ter uma parte mais de gestão, de autenticação, saber quem que executou o quê, quando, lógico, você pode fazer isso de outras formas também. Já posso comentar um pouco como a gente pode resolver esse tipo de problema para utilizar a versão gratuita, tá? Mas aí, vamos falar um pouco aqui sobre a arquitetura, né? A arquitetura do Pulumi, tá bom? Como que a gente escreve um recurso de Pulumi até chegar à fase de provisionamento dele. Como eu disse, a gente vai fazer algumas analogias aqui, porque o público que eu espero que esteja assistindo isso é o público que já utiliza, por exemplo, um Terraform da vida para construir recursos. No Terraform, a gente escreve os nossos HCLs, né? E para dividir os grupos de recursos, ou que em um dado momento eu vou construir um recurso de S3, em um dado momento eu vou construir um cluster de Kubernetes, em um outro dado momento vou construir, sei lá, um CloudFront, sei lá, alguma coisa do tipo, eu tenho que separar por pastas, né? Ou criar um módulo específico e implementar esse módulo para dividir por stacks. Esse conceito já é abstrato, ou seja, já é aderido pelo Pulumi, né? Então, você cria um projeto, beleza? Então, dentro desse projeto, você vai utilizar uma linguagem de programação, vai construir um programa específico para ele, e aí vai definir, né, nas suas implementações, quais são os resources. Por quê? Da mesma forma que o Terraform, quando a gente fala de resources aqui, né, o Terraform utiliza de plugins para poder instanciar determinado recurso, o Pulumi não é diferente, né? A gente tem algumas libs que a gente consegue importar no nosso código para dizer que estamos necessitados de construir um S3. No Terraform, a gente importa, né, no arquivo de configuração do Terraform, as informações de quais são, né, esses providers, ou qual é o provider que a gente vai utilizar, para que ele consiga interpretar, em tempo de execução, de qual recurso, né, qual que é o resource que a gente está falando ali e quais seriam os argumentos, né, de referência, que seriam as configurações que a gente quer passar para esse dado recurso. Aqui a gente consegue fazer da mesma forma, só que através de código. Beleza? E aí a gente consegue gerenciar stacks, né? E aí reutilizar stacks, né? Que seriam os grupos de recursos já provisionados por ambientes, né? Que seriam os estados, o JSON de quando eu construir o meu recurso, eu recebo, né? Na minha response, por exemplo, algumas informações mais detalhadas sobre esse meu recurso. O Pulumi pega essas informações e armazena em determinado lugar, né, em determinado arquivo, para que eu possa manipular esse estado desejado do meu recurso futuramente. A mesma coisa que acontece com o Terraform. E, inclusive, eu consigo, com o Pulumi, importar, tá? Existe um tool, né, uma
uma ferramenta, um plugin, né, chamado TF2 Pulumi, beleza? Esse TF2 Pulumi também é uma lib e ela pode ser instalada no seu sistema operacional para funcionar como o próprio Pulumi ou o próprio Terraform. Você consegue converter arquivos, tá? Converter arquivos em HCL para a estrutura de objetos que você quer provisionar com o Pulumi, tá? Então, estou trabalhando ali com Python, com Go, sei lá, qualquer coisa, e eu tenho lá um monte de recursos já escritos em HCL. Consigo reutilizar esse código? Consigo. Eu consigo, com a base de plugins, né? Óbvio, não é nativo isso do Pulumi, mas eu consigo converter esses arquivos aí de HCL, né? E reutilizar nos meus códigos aqui no Pulumi, beleza? Tranquilo até aí? Fez sentido para vocês? Espero que tenha feito sentido. Já já a gente entra lá no código para entender um pouco melhor. O que a gente precisa fazer para utilizar esse cara, para instalar, tá? Perdão. Eu já tenho aqui instalado na minha máquina, tá? Utilizando o gerenciador de pacote Grill, que eu estou utilizando aqui um Mac, né? Mas você consegue utilizar ele no Windows, tá? Você baixa aí o MSI, instala, né? Next Finish, padrão Windows, Microsoft. E também você pode instalar no Linux através de um curl, que você consegue concatenar aqui a saída padrão e já executar esse script de instalação. Ou você pode pegar, né? Como todo outro binário, uma versão específica, né, para poder executar no seu sistema operacional, beleza? No macOS, da mesma forma, você consegue baixar direto o binário da arquitetura que você deseja trabalhar aí, tá bom? Bem simples mesmo, bem tranquilo. No final das contas, né, a gente precisa fazer algumas configurações iniciais para que eu consiga, no meu environment, ou seja, na minha máquina local, executar esse cara e autenticar ele, né, com meus providers. Da mesma forma o Terraform, tá? Você consegue no Get Starter aqui do próprio Pulumi enxergar algumas variáveis que ele aceita para enxergar essas credenciais, né, no momento de execução, assim como o Terraform. Você consegue utilizar o export, né? Então, basicamente, no seu próprio terminal, você consegue utilizar o export ou, né, você pode, por exemplo, colocar lá no seu arquivo de bash, né, profile, uma variável, né, específica, bem específica, para dizer que a sua credencial é X e a sua credencial é Y. Todo esse material aqui, né, todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês, vocês conseguem enxergar aqui, né, na documentação do Pulumi. Para adiantar, a gente não vai fazer esse processo porque é bem simples mesmo, tá? A parte de autenticação é recomendado que seja feita por environment variable, tá? Não é recomendado que você sete arquivos de configurações com suas credenciais, tá? Porque a gente está falando de infraestrutura como código. A ideia disso aqui é versionar, utilizar um SCM, né? Um Source Code Management, para poder compartilhar esses seus arquivos, versionar esses seus arquivos de configuração com toda a sua equipe. Então, imagina, você subiu lá um arquivo contendo uma credencial específica, lascou, né? Lascou, porque aí tem dois motivos para não fazer isso. Se você estiver utilizando uma organização pública, todo o GitHub ou GitLab, por exemplo, vai ter visão de que essas variáveis estão públicas e são totalmente visíveis para qualquer um, desde que o seu projeto seja aberto. Então, não recomendo, e até os próprios providers não recomendam esse tipo de prática, beleza? Então, vocês podem exportar essas suas credenciais para o seu environment variable, né? Aí, já te falei aí como que você pode fazer no seu ambiente local, né? E aí, o mesmo serve também para ambientes remotos, beleza? No final das contas, você consegue criar uma conta, né, no Pulumi, e aí você consegue ter uma visão de projetos, né, visão de configuração, né, autenticação entre esses SCMs para fazer integrações contínuas. E detalhe que nessa versão do inicial aqui, antigamente você tinha a possibilidade de fazer automações CI/CD pelo próprio cloud do Pulumi, tá? Isso não é mais possível. Mas a gente vai ficar aqui falando o que não é possível, o que é possível. É muito mais fácil a gente encontrar soluções caso o budget não seja ou melhor, caso o budget seja o problema, né, de contratar um serviço como esse. Até porque, se a gente falar sobre Terraform, você vai se deparar com o mesmo problema, digamos assim. Ou
não vai ter acesso sem pagar a mesma facilidade, tá, que te daria. Mas a gente consegue fazer isso aí com o próprio Actions, né, do GitHub, o próprio Runner lá do GitLab, a gente consegue fazer esse tipo de interação, de automatização, porque o que importa mesmo é como que a gente vai compilar ou como que a gente vai executar esses recursos e provisionar eles no provider, no final das contas. A gente consegue suprir. É um pouco mais complexo? Mas a gente consegue suprir facilmente esse problema aí de integração e deployment contínuo facilmente, como a gente segue fazendo aí no Terraform, beleza? Então, beleza. Tenho minha conta aqui, já do Pulumi, tá? Já configurei, né? Já autentiquei. E eu queria mostrar para vocês alguns comandinhos bem simples, né? Bem básico mesmo essa nossa conversa inicial. Vou mostrar alguns exemplos um pouco avançados para vocês, mas eu espero não confundir a mente, porque a ideia não é entrar em tantos detalhes. Quem sabe a gente faça uma outra charla aí, uma outra conversa um pouco mais detalhada, tá? De como construir essas aplicações, tá? Então, instalei o Pulumi na minha máquina, beleza? O que consigo ter de acesso inicial, tá? O que a gente precisa entender, basicamente, para começar a utilizar? Você precisa, de fato, inicializar, né, um recurso, né? Inicializar um projeto. Lembra que a gente falou da arquitetura? Eu inicializo o projeto como? Utilizando o comando new. Tá? Então, o Pulumi new ele serve justamente para você criar um novo projeto. Então, dentro de uma pasta que eu já estou, né, eu vou executar aqui o comando Pulumi new e vou chamar aqui vou utilizar aqui ó, o GCP, GCP Python, porque eu vou utilizar o Python para, digamos, construir essa nossa estrutura inicial aqui, tá? E ele te traz aqui, ó, te devolve algumas perguntas, né? E essas que você encontra a resposta dentro de parênteses, quer dizer que será utilizado como default. Se eu não quiser nada diferente disso, que ele pegou aqui no meu environment o nome da pasta, e setou como nome do projeto, né? Se eu quisesse colocar outro nome, poderia setar nesse momento. Como eu não quero, eu aperto o Enter aqui e já era. Tá? Então, a descrição, o nome da stack, tá? O tipo, o nome da stack, ela pode ser precedida ali pela organização e o nome, tá? É uma boa prática, é bem recomendado, para que você consiga dividir os seus environments, tá? Na hora de trabalhar com stacks diferentes, ou melhor, stacks iguais, mas em ambientes diferentes. Bem próximo, a gente pode fazer aqui muita coisa, muito próxima ao que a gente vê lá no Terraform de distintas formas, né? Tem gente que recrimina, que não gosta muito dos workspaces do Terraform, mas é basicamente a separação ali, né, de execução para que você consiga ter o mesmo código, né, e através de alguma definição, se é prod, se é dev, se é um mol, você modificar, né, a quantidade de recursos que você vai colocar, o nome do recurso que você vai colocar, então, o tipo, né, de uma instância computacional, por exemplo, você consegue facilmente dividir. Não é uma boa prática, tá? Isso não seria uma repetição de código, tá? E, de novo, isso não é a ideia aqui, repetir código. Justamente é reutilizar ele. Então, a gente utiliza desses pulos do gato aí para poder conseguir navegar em environments diferentes utilizando o mesmo código, tá? Então, aqui eu vou utilizar o dev. O projeto, né, o GCP Project, que eu vou utilizar aqui nessa demo, é um que eu criei aqui, né? Inclusive, a gente vai utilizar a GCP, tá? E aí eu não tinha falado sobre isso antes, mas a gente vai utilizar o GCP aqui para fazer o provisionamento, por exemplo, de um Kubernetes, tá? Um Kubernetes aqui na GCP, e vocês vão ver como que é simples com o Pulumi também. Então, eu copiei aqui o Project ID, né? O Project ID do meu projeto lá na GCP, tá bom? Eu já tenho aqui as credenciais, como eu havia comentado, da GCP configuradas, né, no meu environment local, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas aí eu vou colocar aqui o Project ID, onde eu pretendo, né, provisionar esses meus recursos, ou esse meu cluster de Kubernetes, ele está criando ali o Virtual Env, tá? Virtual Environment para a gente. Ou seja, ele está preparando todo o ambiente para receber o nosso código, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que fica no final dos panos isso aqui, tá? Não sei se eu mencionei, mas vou utilizar o Python aqui para construir esses recursos, tá bom?
Não sei se tem alguma pessoa aqui que não gosta de Python. Infelizmente, eu não, eu estou estudando e, né, para praticar esses labs aí, eu acabei criando tudo em Python, beleza? Ah, inclusive, tá? Inclusive, uma das vantagens aqui que eu vejo do Pulumi é essa facilidade de prover uma automação de criação de recursos, que vamos fazer também, para prover para outras aplicações em tempo de execução. Por exemplo, né, lá no Mercado Livre a gente tem um orquestrador de Terraform. O que acontece é que a gente precisa tratar esses arquivos HCL, né, criar uma versão dele, autenticar, né, para garantir que nossos devs não tenham acesso a credenciais, né, dos providers, etc., e que a gente consiga construir minimamente um ambiente controlado. A gente tem uma série de validações nesses arquivos TFs, enfim. Só que o código se torna um pouco mais complexo para eu servir isso como REST, né? Porque entenda que a minha aplicação, o meu front-end faz chamadas, né, para provisionar recursos que usuários já escreveram seus arquivos .tf, né? Imagina, todos os usuários precisam escrever arquivos TF lá, né, o HCL, para subir um grupo de recursos para que a gente consiga avaliar esses recursos e dizer se podem ou não subir em ambiente, né, de um provider específico, como a AWS ou GCP. No caso aqui do Pulumi, a gente consegue importar as libs, né, e ter já instruções de como construir esses recursos e esperar, através de REST, somente os parâmetros para construir determinados recursos. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, e talvez muitos não consigam captar essa facilidade. Não estou chamando vocês de burro, tá? Não é isso. É porque quem trabalha mais com desenvolvimento vai entender um pouco melhor a facilidade que isso traz para a gente, tá? Para quem utiliza no dia a dia, né, faz bastante sentido, né, nesse mundo que a gente está hoje, aprender um pouco, pelo menos uma linguagem de programação, porque o Pulumi vai te auxiliar a prover esse tipo de recurso para o usuário, né, e você vai esperar apenas numa request ali, um JSON, né, por exemplo, e aí o cara vai conseguir fazer provisionamento na sua cloud sem ter que passar por validações prévias. Você consegue automatizar tudo isso esperando através de REST, beleza? Então aqui, inicializamos o nosso projeto, né? Se eu listar aqui o meu repositório, eu vou ver aqui alguns arquivos que ele criou para mim, tá? Vamos olhar isso de uma forma mais ampla, né? Eu abri aqui o meu Visual Studio Code, tá? E aí a gente consegue ver o Virtual Env, né, do Python, que ele criou aqui para a gente, beleza? Um exemplo, né, de main, né, que seria a nossa execução inicial aqui, da nossa aplicação de Python em si, e aí ele criou dois arquivinhos aqui, ó, pulumidev.yaml, né, que aí a gente consegue passar algumas informações do projeto nesse momento, e o nosso Pulumi YAML, que ele traz aqui runtime, né, ou seja, qual que é a linguagem de programação que a gente vai utilizar para escrever a nossa aplicação, digamos, em Pulumi, né, as options, né, que nós estamos utilizando na descrição. Tá? Básico, simples. Isso aqui é referência, digamos, para que o Pulumi consiga se identificar ali na hora de executar. Tranquilo até aí? Beleza? Show de bola, né? Então, ó, deixa eu abrir aqui o meu terminal, tá? New terminal. Vou abrir aqui o meu DevOps Hands-on, tá? E aí, né, pessoal, como toda prática, né, inicial, a gente precisa basicamente instalar, né, essas libs, né? Quando a gente fala aqui, ó, de import lib, a gente está passando para o Python, porque ele precisa instalar, né, no meu environment, uma lib, né, ou seja, uma aplicação, digamos assim, para que eu possa consumir recursos dela. Então, no import eu digo qual que é, né, e no from eu estou dizendo que deste Pulumi GCP, que seria vamos simplificar aqui, seria uma categoria, né, de recursos de GCP, eu quero importar o storage, beleza? Para que eu possa o quê? Instanciar esse storage, né? Utilizar aqui o meu método de bucket para construir um bucket passando o nome dele, por exemplo,
e na location, beleza? Bem simples, bem simples. E esse export, ele vai devolver, depois de criado esse recurso, ele vai devolver a URL e o nome, né? Baseado, né, no nome do recurso, ele vai devolver para mim a URL desse bucket, beleza? Vamos para um exemplozinho mais prático. Quando você deseja iniciar, né, a sua utilização com o Pome, você precisa utilizar alguns outros gerenciadores, aqui no nosso caso Python, de pacotes, tá? Então, para instalar, por exemplo, esse Pulumi, tá, e utilizar esses recursos da lib de Pulumi GCP, eu teria que utilizar o pip, beleza? Aqui no caso pip install Pulumi GCP, ou Pulumi mesmo, e aí eu consigo jogar para aqui, não sei se vocês conhecem, mas o requirements.txt é um arquivo de configuração lógico, né? A gente está falando de uma aplicação aqui, eu não faria isso aqui dessa maneira. A gente já tem outros gerenciadores de dependências muito mais avançados, muito mais legais de trabalhar, né? Mas isso aqui, por ser uma demo, a gente está fazendo dessa seguinte forma. Eu posso colocar esse arquivo de requirements.txt para dizer que eu preciso, sim ou sim, instalar essas dependências para que o meu código funcione, beleza? Então, num cenário maior, num cenário mais amplo, eu estou instalando a lib do Pulumi, e aí também eu estou instalando a lib, né? Vamos chamar de plugin, tá? Eu estou instalando o plugin da GCP. Lá no Terraform, o que a gente faz? A gente abre um escopo lá de Terraform e coloca lá Required Providers, né? Então, é obrigatório a utilização do provider Google ou do provider AWS, por exemplo, para que eu possa executar tudo que eu preciso na construção dos meus recursos, né? Lembre que nós estamos utilizando não a abstração total do Python, do Terraform, por exemplo, para criar esses recursos. Se eu não tivesse uma maneira de trabalhar o Terraform com módulos, né, ou com providers, eu teria que instanciar, né, meus recursos dessa maneira. Só que no Terraform a gente basicamente passa lá um escopo de configuração, consegue fazer com que ele baixe o plugin para a gente em tempo do Terraform init, né? E aí a gente consegue executar, por exemplo, a construção de um bucket, né, de uma forma mais fácil. No Terraform a gente vai utilizar lá o resource, né? E aí passar aqui no primeiro string, eu vou passar, por exemplo, o vou chamar aqui, ó, AWS instance, beleza? Porque ele vai bater lá na API do meu provider, né? E ele vai entender que, ó, eu preciso construir um recurso de AWS instance, beleza? Nesse caso, não é muito diferente disso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está basicamente batendo no provider GCP, né, entre aspas, no plugin GCP, e buscando um storage. A gente precisa construir um storage, né? E aí no Terraform é muito mais abstrato isso, porque eu consigo passar as configurações, né, os atributos, né, o argumento de referência, como o name aqui, né, muito mais fácil, né? Perceba que essa diferença aqui do TF, né, o HCL, né, te traz essas facilidades. Você consegue escrever muito mais fácil sua infraestrutura como código do que no Pulumi. Porém, é uma faca de dois gumes, né? Como eu havia comentado. Para quem quer prover como serviço, o Terraform eu não diria que seria o caso mais ideal, tá? Ele é mais para facilitar e agilizar o seu dia a dia. Você quer construir rápido, não precisa, e muitas das vezes, prover como serviço, eu acredito que o Terraform seria muito mais viável. Agora, o Pulumi, quando você quer prover como serviço para a tua equipe, para os devs, eu acho que o Pulumi é a melhor escolha. Vou te dizer o porquê, tá? Vamos entrar para um outro exemplo, agora que eu já mostrei um pouco da estrutura do código para vocês. Eu escrevi aqui previamente, óbvio, né, para a gente, como eu havia comentado, não perder muito tempo, um cluster de Kubernetes, tá? Então, vamos entender um pouco aqui desses inputs, tá? Eu estou importando, como eu havia dito, de Pulumi GCP, né, do plugin lá da GCP, um carinha chamado config, porque esse carinha config, ele possui uma série de atributos lá que eu posso utilizar para passar a configuração em tempo de execução desse meu grupo de recursos. Inclusive,
eu vou utilizar dois específicos aqui, que seria o Project e o Zone, beleza? Então, aqui eu estou instanciando as configurações para o provider, né? Aqui eu já estou instanciando configurações para outro plugin, que seria o plugin de Kubernetes. Lá no Terraform, onde que a gente encontra, né, essas configurações possíveis de plugins, né, por providers, né? Se a gente entrar aqui, ó, no registry.terraform.io, e aí eu espero que esteja sendo boa a analogia para vocês, tá? Se não, fique à vontade aí de me interromper e abrir o microfone e fazer perguntas. Óbvio que a gente vai ter um espaço para isso no final. Mas, aqui, ó, eu consigo, no registry do Terraform, encontrar os providers disponíveis, né? E aqui a gente tem mais de 26 mil e tralalá providers, né? No nosso caso lá. Se eu estivesse trabalhando com GCP no Terraform, eu entraria no provider de Terraform, na documentação dele, eu enxergaria todos os recursos disponíveis pela API, né? E a forma de implementar ele. No Pulumi, eu consigo, por exemplo, no Get Started aqui, ó, enxergar, cadê? Nas docs, aqui mesmo? Os providers mais comuns, tá? Inclusive assim, é um pouco limitado isso aqui, para quem vê, é um pouco limitado. Porém, entenda que eu consigo, né, com aquela jogadinha, aí tem que ter, né, um pouco de jogada aí, de molejo, para entender o que a gente pode fazer ou não, tá? O que a gente está limitado com o Pulumi ou não. Aqui a gente consegue utilizar os principais providers, né? Existem outros, tá? De forma totalmente gratuitas, beleza? Só que existe uma interação possível muito forte entre o Pulumi e o Terraform. Eu consigo utilizar ou orquestrar construção de recursos em providers que o Pulumi não atende com o Terraform? Consigo. Existem plugins para isso, tá? E a conversão é um dessas possibilidades. Porém, você consegue, né, a um nível de interação muito alta, fazer tudo o que você precisa ali minimamente. Então, no nosso caso lá, né, voltando aqui para o código, eu tenho o instanciamento aqui do plugin do GCP e agora do Kubernetes. Por quê? Em um caso, eu estou passando configurações para me comunicar, né, com o meu projeto lá na GCP, né? E de contrapartida, eu vou utilizar recursos, né, que já estão disponíveis, né, nesse plugin de Kubernetes para construir um deployment. A gente vai fazer um deployment, um canary deployment. Vamos deployar, além do cluster, um load balancer e uma aplicação, beleza? Vamos fazer o deployment de uma aplicação e já ter o acesso na URL lá, tá? A gente vai fazer um deployment do Green aí, do cara, utilizando esse provider aqui, tá? Então, eu consigo listar, tá? Algumas informações, não no Get Started, mas aí você consegue listar algumas informações específicas de configurações que você pode passar. E aí eu vou te mostrar algumas que eu já peguei aqui, né? Como, por exemplo, esse escopo aqui são variáveis globais, né? Então, a gente está passando algumas configurações que serão utilizadas para a própria autenticação do provider e construção dos nossos recursos, né? E aqui eu estou passando algumas informações iniciais para a construção do meu cluster, beleza? O cluster de Kubernetes. Então, aqui eu estou passando o nome dele e algumas informações primordiais, né? Eu diria alguns atributos, alguns argumentos de referência, né? Algumas configurações obrigatórias para a criação desse recurso aqui no provider, tá? De novo, na documentação vocês vão conseguir entender 100% de quais são esses argumentos necessários, que você, sem eles, não pode, de forma alguma, construir o seu recurso, tá bom? Quando eu falei lá de utilizar alguns recursos do provider de Kubernetes, eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou passando algumas configurações de autenticação já em tempo de execução para o meu Pulumi, né? Então, perceba que é uma estrutura, uma estrutura de contexto em YAML file, né? E é algo que já se espera para um cluster de Kubernetes. Então, se a gente vai construir um recurso em Kubernetes, que também trabalha com imutabilidade de infraestrutura, o que ele espera lá nos desire states dele? Desire state que eu digo são os recursos para construir um recurso, um deployment, um stateful set, um service, um ingress, não sei, uma service account. Ele espera que você envie para a API, né,
do recurso, um arquivo de YAML file aqui, ou um JSON, da mesma forma. Então, é isso que a gente está passando aqui em tempo de execução para uma funçãozinha lambda, né, que vai converter, digamos assim, em tempo de execução, esse YAML inline, né, recebendo aqui os parâmetros, né, os valores que a gente vai estar passando em tempo de execução da nossa aplicação de Pulumi, beleza? Aqui, sem muitos detalhes, né, a gente pode futuramente escrever propriamente dito isso, mas eu quero adiantar para a gente ver como que ele funciona de fato, tá? Eu estou criando aqui uma aplicação, beleza? Uma aplicação que seria um deployment dentro do Kubernetes, quando ele inicializar, beleza? Então, quando a gente subir o cluster de Kubernetes, eu vou criar um deployment, né, do tipo Canary. Vou passar alguns parâmetros de provisionamento para ele, como qual é a imagem que eu quero utilizar dentro desse container, beleza? E, inclusive, vou criar um ingress, beleza? Um ingress, para quem não sabe, é um recurso, né, de ingresso de requisições para uma determinada aplicação. Nesse caso aqui, eu vou subir um ingress, né, que seria um load balancer, um service type load balancer, onde eu vou expor uma URL, né, um endereço IP no meu cluster, né, para eu conseguir acessar na 80, né, a minha aplicação de Nginx que vamos subir posteriormente. E esse export aqui, basicamente, a gente está devolvendo algumas informações de kubeconfig, inclusive, vamos utilizar essas informações de kubeconfig para também autenticar no nosso cluster via kubectl, tá bom? Então, a gente vai autenticar no cluster localmente depois que ele construir também, tá? Beleza? Vamos executar esse carinha aqui. E detalhe, né? Aí para quem tá ligado, né? que aconteceu aqui, eu estou utilizando aqui um config get para pegar no meu ambiente, né? Caso ele não encontre nenhuma variável setada no meu environment variable, né? Do sistema operacional, né? No meu container, etc. Ele vai setar aqui um valor default, tá bom? Mas, como que eu consigo setar variáveis para o Pulumi, né? E aí, fazendo uma comparação lá com o Terraform, a gente tem os arquivos lá de terraform.tf-vars, né? A gente tem o arquivo de variables.tf, que a gente declara o tipo da variável, e aí depois a gente consegue sobrecarregar, né, essas variáveis em tempo de execução com o terraform.tf. Eu tenho duas formas de fazer isso, tá? A não recomendada, né, seria basicamente nesse arquivo de pulumi.dev eu consigo passar parâmetros de configuração para o meu plugin, né, ou até mesmo para a minha execução do Pulumi, tá bom? Então, esse projeto chamado Pulumi Demo, ele já setou aqui para o environment do projeto algumas, digamos, variáveis. Como que eu posso fazer isso pelo CLI? Vamos lá para o CLI também, porque aqui eu consigo declarar no YAML, a gente já viu como fazer. E é muito simples, né? Abre o escopo aqui de config, indentação, né? Chave e valor. Então, eu vou passando aqui, separando por dois pontos, digamos assim, o projeto ou, né, o recurso barra aqui, né, a value que a gente precisa popular, né, lá dentro, né? Então, através dessa chave, ele vai popular o valor lá de DevOps Heroes para a variável projeto que está dentro do meu... Que quem espera receber essa variável, né, o valor dessa variável, é o meu plugin aí de GCP, beleza? Aqui no CLI, como que a gente faria isso? Né? Porque ele, inclusive, quando a gente utiliza o próprio Pulumi para popular essas variáveis aqui, ele... Deixa eu ver aqui. Ele atualiza esse arquivo esse arquivo de YAML para a gente, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para setar essas configurações ou essas variáveis, né, digamos assim, para a minha aplicação de Pulumi em tempo de execução? Muito simples. Eu utilizo o comando pulumi config set. E aí, por exemplo, eu vou utilizar aqui o GCP Project para setar qual que é o projeto da GCP que eu quero utilizar, né? Vou colocar aqui, ó, GCP project, né? E aí eu vou colocar aqui o nome do projeto que eu quero setar na configuração, tá? E aí ele pergunta, qual que é a stack? A stack dev, tá? A gente dá o OK de novo para ele. Próxima variável. Vou até colocar aqui, ó.
que até já escrevi antes, que nada muda, pulume config seg 7, e aí o nome aqui, ó, GCP Zone, vou utilizar esta zona aqui, ó, West East 1A, beleza? O I, tá? O password, lá na minha aplicação, eu setei uma secret para criptar, né, o recebimento dessa minha senha. Então, basicamente, essa senha aqui que eu estou esperando é a senha de autenticação no cluster, tá? E usuário e senha, esse password, ele vai estar encriptado, porque ele, para mim, é uma secret, né? Então, no conf, no arquivo, na implementação do conf dele, eu dou um get secret e digo que, para password, ele vai, né, encriptar esse valor no meu arquivo de dev, tá? Eu consigo trabalhar secrets assim, base 64, direto do Pulumi, beleza? E direto também da aplicação, porque se eu não setar nada, ele vai gerar um random password para mim, com um tamanho máximo de 20 caracteres, com caracteres especiais também, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, você tá aqui, essa senha mais ou menos aqui, ó, Brasil 2022, beleza? Qual que era a outra variável que eu tinha setado aqui? Master version, né? Cadê? Master version. Então, também vou setar um valor para essa variável aqui, de master version, volume config set master version. Vou utilizar aqui a versão do Kubernetes lá na GCP 1.22, beleza? 1.22. Tranquilo até aí? Super na moda? Algumas outras aqui que eu vou setar só para não me lascar lá na quantidade, né? Que é o node count, que seria esse carinha aqui, tá? E também, é porque eu não quero pagar mais, não. Eu vou lá no meu projeto da GCP. E o node machine type também, beleza? Então, tenho aqui. O que acontece? Agora eu preciso planejar, né? Eu preciso planejar esses meus recursos para construir ele lá na GCP, né? Ou seja, nesse cluster de Kubernetes aqui. No Terraform, a gente tem o comandinho lá de init, né? Esse aqui não é basicamente o passo ideal para comparar, porque no init, lá no Terraform, a gente baixa os plugins para, né, de fato, comunicar ali com o provider, entender quais são as sintaxes, quais são os recursos disponíveis para aquele provider, né, naquela versão específica. Aqui, eu já faço isso, teoricamente, no meu pip install, beleza? Então, no próprio Python, a gente consegue já setar, né, nas dependências quais são, qual é, no caso, né, o plugin ou o provider que a gente vai trabalhar, beleza? Aqui, no Pulumi app, que seria o comando, de fato, para planejar, né, a estrutura, ele vai mostrar para mim que o que eu escrevi, com base nos valores que eu passei para ele, precisa ou não ser criado, tá? Então, lembra lá o output do Terraform? Que a gente vê lá um JSON e fala aqui, ó, maisinho lá, né? Tem o menos também, ou o till, para indicar se é uma criação, um update de recurso ou um delete. Pois é. Aqui eu acho, assim, particularmente um pouco mais bonitinho o plain aqui do Pulumi, tá? Não sei vocês. Mas esse output padrão dele, ele te diz claramente quais são os recursos, né, no projeto ou stack que será construído, né, o nome do recurso, por exemplo, o provider que está sendo utilizado, mais outros recursos de outros providers, né, ou de outros plugins, como, por exemplo, aqui o do Kubernetes que a gente utilizou na implementação desse código, tá? Então, ele pergunta, você quer mesmo, tipo, performar com esse update? Né? No meu caso, eu vou colocar não, porque eu queria mostrar um subcomando para vocês, que é bem parecido com o subcomando lá do Terraform Auto-Approve, tá? Muito desses conceitos aqui que eu estou passando, por que eu trago a analogia do Terraform, tá? De novo, porque é muito parecido mesmo. Agora, a visão que isso dá para a gente de construção, que eu queria que vocês captassem. Porque no Terraform a gente faz muita execução manual, a gestão de estado também é muito complicada, a gente precisa sempre estar escrevendo recursos novos, ou cria um módulo e compartilha com a galera para poder implementar, né? Só pode fazer em HCL, então se você quer prover isso como serviço, você tem que fazer uma gambi enorme ali, né? Para executar por debaixo dos panos do Terraform. Aqui não, o que eu preciso? Eu preciso ter uma linguagem
uma biblioteca e um environment para executar, né? E nesse environment eu preciso, obviamente, ter o quê? Minimamente os binários de execução ali do meu provider ou dos binários que eu vou utilizar, como o AWS CLI, o G-Cloud, para ele poder autenticar no GoCloud, né? Óbvio. Ah, o próprio Pulumi instalado. Então, imagina. Mas, enfim, aqui no Pulumi Up, lembra que eu comentei com vocês sobre o Terraform Apply, menos auto-approve? Pois é. Aqui no Up, a gente tem também o parâmetro de IS, né? Então, a gente passa o menos IS. Eu acho que é menos IS, né? Assim, tá? Só para contextualizar, isso aqui, todo esse lab aqui eu montei hoje de manhã. Então, se der ruim, tá, pessoal? Vocês me perdoem, porque o papai aqui tava meio busy, mas eu vim com todo carinho aqui para vocês. E óbvio, né? Como o Daniel falou, eu senti saudade, assim como eu sei que eu sou bem querido na comunidade, inclusive pelo DevOps Heroes, eu me senti honrado de estar aqui, eu fiz o maior esforço de estar. Mas se alguma coisa der errado, eu espero que vocês reproduzam em casa isso e corrijam e me falem onde eu errei, porque eu gosto de estar errado, tá? Porque quando eu estou errado, eu mostro para vocês, a gente aprende junto e vocês também me ensinam, beleza? Mas enfim, não é o caso, tô devaneando, tá? Eu não lembro se era menos yes ou se era só menos yes, mas eu acho que é isso mesmo. Por quê? Ele não vai te pedir aquela confirmação, digamos assim, que, que ele pediu para a gente anteriormente, sabe? Que ele perguntou yes ou no, você quer ou não criar a parada? Então você fala assim, quero, né? Mas às vezes você está executando isso aqui numa pipeline e aí você não pode, por exemplo, parar o stage, né, de execução, por exemplo, para apertar yes, vai falhar, né? O std-out vai falhar. Então você pode setar parâmetros, né, ou subcomandos para poder autoaprovar, lógico, né, com toda a segurança do mundo, porque aqui também, da mesma forma que a gente tem o app, a gente tem o destroy, que seria o Terraform destroy lá do Terraform, beleza? Então, enquanto está criando esse carinha aqui, eu já vou falar para vocês sobre a visão, né, que eu gostaria, é o ponto que a gente, né, dessa conversa inteira, estou introduzindo vocês aqui, trazendo alguns conceitos bem básicos, né, para futuramente a gente falar de um pouco mais a fundo de algo que seria o que é ter uma aplicação de fato, né, uma API REST de fato, de Pulumi. Isso aqui, no dia a dia, não é prático, beleza? Eu vou falar para vocês a real. É mais prático você utilizar o Terraform, beleza? E não é a ideia aqui, que vocês façam esse monte de código, que até assim, né? Convenhamos, para criar um cluster de Kubernetes, não é tanto código assim, se a gente comparar ali a criação de um cluster de Kubernetes com o Terraform, né? Convenhamos, tá bom? Então, aqui eu estou criando um deployment, estou deixando ele visível, né, externamente, estou fazendo o quê? Setando load balancer e ingress, criando, né, aí tem a vantagem também da cloud que a gente está usando, que é o GCP. Estou criando um deployment do tipo de canary, então eu consigo fazer um canary deployment, estratégia de deployment muito mais assertiva, sem ter nenhum outro orquestrador para isso, como, por exemplo, o Argo CD, tá? A gente já tem nativo isso no GCP, é diferente da AWS, mas não vem ao caso. A gente já está criando recurso, né? A gente já está criando uma maneira de autenticar e prover também algumas configurações do próprio Kubernetes para quem está implementando. Então, é complicado do ponto de vista da estrutura do projeto, né? Para quem não tem conhecimento de uma linguagem de programação, a adoção é um pouco mais complicada. Porém, para quem já desenvolve e entende a necessidade de você prover esse tipo de infraestrutura como código, como serviço, né, para a tua equipe, você vai entender um pouquinho agora. Vamos deixar criando aqui o cluster, né? Vou até mostrar para vocês aqui no meu painel de GCP. Se eu der um atualizar aqui, ele já vai estar aqui em creating, né? Deixa eu ver. Ele já está aqui em create, né? Ó, tá criando o nosso cluster. Enquanto isso, vou mostrar uma outra paradinha para vocês, tá? Bem simples, não fiz nada de outro mundo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é para demo mesmo. Não me venham falar de padrões, né, de estrutura de código, porque não foi implementado nenhum padrão aqui, tá? Passou longe, passou batido. Então, o que a gente fez? A implementação aqui de Python com Flask, beleza? Para prover rotas, né? Então, a gente fez a implementação. E aí, falando de AWS um pouquinho agora, diferente do que a gente estava vendo até agora, que é a GCP.
A implementação também é relativamente simples, o mesmo recurso que a gente tem aqui implementado em Python para servir a AWS, a gente conseguiria fazer facilmente com a GCP. A ideia é, a gente consegue, né, garantir alguma versão específica de binário instalado no nosso environment, tá? Isso aqui é a instanciação da aplicação em Flask, beleza? Para subir o quê? As nossas rotas, né? Para implementar, de fato, o quê? Os nossos métodos e expor, né, uma API REST para que eu, como consumidor, como usuário final, através de um postman da vida, consiga fazer um post e criar um bucket S3. Fazer um post e deletar um bucket S3, né? Fazer um post e criar qualquer que seja o recurso. Por quê? Da mesma forma que a gente implementou a instanciação de um cluster de Kubernetes, né? A gente criou ali todo o import e blá, 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 do nosso cluster, blá, blá, blá e tal. A gente consegue criar métodos para construir recursos da mesma forma, beleza? Aqui no nosso caso, a gente está fazendo a implementação de um bucket S3 na AWS. Então, o que eu espero receber para a construção desse bucket, tá? Eu vou receber na minha index, por exemplo, como key, uma index.html básico, tá? E eu vou devolver para o meu content isso, ou seja, para que eu transfira essa informação que vem através de REST, óbvio, depois de serializando tudo, né? Convertendo para JSON e blá, 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 eu consigo utilizar o método de fato, através do Pulumi, para bater lá na API do provider e construir esse recurso. Ou seja, o usuário não precisa escrever uma linha de código, tá? Ele não precisa escrever HCL, não precisa escrever Python, não precisa escrever nada. Eu já tenho a instrução, já tenho uma aplicação rodando em Python, né? Eu tenho aqui uma rota lá de /sites, por exemplo, e um método de post, né? O que eu vou esperar é, tipo, content e o ID, tá? Não fiz nenhuma ingestão de dependência, etc. Nada, tá? Aqui de novo, tá, pessoal? Isso aqui é uma demo, tá? Mas eu criei aqui um CRUDzinho, por exemplo. Então, tem um post, né? Para criar, de fato, um bucket S3, esperando o ID, né? Que seria o nome, e o content, que seria um index.html, tá? Um try exception aqui meio doido, meio cagado, mas tá bom. Pelo menos eu tô devolvendo, tá? Aí, ó. Tô devolvendo ali tô devolvendo a exceção, estourando a exceção para o usuário, get, né, que eu consigo fazer o get por todos, o get by ID, tá? E eu consigo também fazer update nesse meu recurso, tá bom? Através do ID também, eu consigo fazer o delete, um CRUD simples, tá? Aí você me pergunta, tá, mas e o que eu ganho com isso? Vamos lá, eu startei aqui a minha aplicação, né? Tá rodando aqui na minha porta 5000 localhost, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu Postman, né? E eu tenho aqui uma collectionzinha de get. Se eu executar aqui, ó, http, dois pontos, barra, barra, né? O meu endereço local aqui é a porta tal, barra, né? A minha rota sites, que der um send, ele vai retornar o que para mim aqui? Isso na visão do usuário, né? Eu, usuário, estou consumindo a API lá do Diogo, né, que me permite criar buckets S3. Ele vai devolver o quê? 0 IDs, certo? Ou seja, não tem nenhum bucket criado lá. Então, vamos criar um bucket? Vamos, tá? De novo, vou implementar a mesma rota, né? No meu endereço aqui, na porta, que está rodando a minha aplicação. Eu vou criar aqui, ó, um chave-valor, né? Um JSON, né? Aqui no hall, JSON, body. Eu vou escrever esse body aqui e passar o ID. Perceba que eu não estou passando content nem nada, tá? Estou passando só o ID. Eu vou chamar aqui de DevOps Hero Site. Eu já tinha feito um teste, vou colocar aqui, ó, site 1, só para ficar diferente. Então, eu vou fazer um post desse cara, tá? Vou executar aqui um send. E aqui na response, ele tem que devolver para mim a URL do bucket depois de criado. Como que está minha aplicação de Pulumi lá agora? Ele está executando por detrás dos panos tudo que ele precisa para criar stack, né? Porque eu não passei nem muito... Eu poderia, né, exigir muitas informações do usuário para deixar muito mais detalhado essa construção aqui. Porém, você tem um monte de valor default para caso o usuário não passasse, eu pelo menos construísse sem erro esse bucket para o usuário final, beleza? Ó, ele criou, vamos ver aqui, na response, ele criou não, a gente está esperando ali, aqui na response a gente vai conseguir enxergar o quê? O update, né? Aqui, ó, devolveu para a gente, ó, DevOps Hero Site 1, beleza? E ele trouxe aqui a URL do meu bucket, óbvio, eu vou acessar ele aqui, mas não tem nada, a gente passou content, passou nada, mas beleza, pelo menos ele vai responder, né? Ele tem que responder. Porque ele já criou o bucket para mim lá
né? Aqui, ó, já está no ar. É que eu não passei nada, né, pessoal? Eu criei e ele foi e gerou para mim a URL aqui do Bucket, o website e tal, já está no ar. Meu site já estaria no ar, tá bom? Como que eu posso fazer para deletar esse recurso? Óbvio, né? Existem N maneiras de você se cobrir desse tipo de prática aí. Minimamente, eu criaria um front-end lá para permitir o usuário imputar essas informações para mim e através de token eu conseguir conceber para ele ou não a possibilidade de deletar também um bucket, beleza? Porque é muito simples assim, ó. Ele passaria para mim na URL, né, na minha rota de sites, no método, né, o método que eu digo é o verbo, né, de delete, eu passaria o ID, né, do meu recurso, e no send ele vai devolver uma mensagenzinha para a gente de quando o Pulumi já deletou ali o meu recurso. Então ele vai começar, perceba que daqui a pouco ele, ó, startou o Pulumi, né, fez toda a autenticação por trás dos panos que ele precisava, né, validou ali, né, o get, o delete, né, o parâmetro, etc, e tá lá. Então a minha request continua esperando o retorno, né, de que se esse bucket foi deletado ou não, tá? Enquanto isso acontece, vamos dar uma olhada aqui no status da criação do nosso cluster, e ele já criou o nosso cluster, tá? E a gente vai acessar aqui a nossa aplicação lá dentro também para enxergar como que funciona isso, tá? Então, são duas implementações que a gente fez aqui, ó, beleza. DevOps Hero Site 1 foi removido com sucesso, beleza? Então, se eu der um get all aqui, né? Puta, eu nem dei um get aqui, né? Vou mostrar para vocês que já estava na lista. Agora vai aparecer só a lista vazia aqui de novo. Mas vocês entenderam, né? Se eu der um get all de novo, ele vai trazer nenhum ID. Se eu tivesse contido minha emoção e criado e voltado aqui, mostrasse para você o get, ia aparecer o ID aqui. Mas enquanto a gente olha lá o nosso recurso, eu vou fazer aqui, ó. Só porque nós é DevOps, a gente vai criar mais um, espera aí, ó. E aí vamos ver lá o nosso cluster de Kubernetes que já está no ar, né? Se a gente voltar aqui na outra implementação, que é a hard encoded, né? Fora de REST, fora de automatização, a gente já devolveu aqui, ó, ele já devolveu para a gente o IP público do nosso load balancer, né? No nosso recurso lá no AWS, ou na GCP, né? Que está expondo o nosso Nginx, beleza? Então vamos lá. Eu vou acessar aqui na URL o IP público. Não é uma boa prática isso, tá? Não venha me falar não, de novo, é uma demo, tá? É uma demo, mas tá lá, ó. Serelepe Pimpão, já tá no ar a nossa aplicação de Nginx. Lembra que a gente subiu lá um container com Nginx, um canary deployment, etc, etc, etc. Se a gente olhar aqui no nosso cluster, já está aqui ativo, né? Já tem aqui, ó, número de nós aqui, ok, e tudo bem, né? E a nossa aplicação, inclusive, que já subiu lá. Beleza? Então, assim, do meu ponto de vista, tá, pessoal? Essa implementação de recursos meio que hard-encoded, né? Aí falando a grosso modo. De um lado, a gente implementou como se estivesse utilizando Terraform, né? Do outro, a gente implementou trazendo o Plus, que essa desgraça aqui, né, com todo o respeito, né? É sensacional o plugin, traz de facilidade para a gente prover isso como serviço. A gente consegue criar uma aplicação, né, totalmente em casa e prover instruções, lógico, validar, né, previamente o que o usuário pode ou não fazer e interagir por detrás dos panos com os nossos providers e permitir o quê? Um crudizão para criar recursos. Isso não é sensacional? Eu acho isso sensacional. No Terraform, eu sei que é experiência própria, né? De novo, no Mercado Livre a gente faz isso, mas é bem mais custoso, tá? Acho que tem uma galerinha aí do Mercado Livre que está me assistindo, que é inclusive da minha equipe, que tá ligado disso. Sabe o quanto é custoso você prover esse tipo de interação Terraform através de REST, né? Manipular todos aqueles dados, todos aqueles HCLs, validar e blá blá blá. É muito mais rápido, muito mais sensível você fazer com o Pulumi, beleza? Então tá aqui, ó, nossa aplicação no ar. Daniel, quer falar alguma coisa aí? O que você achou? Cara, eu acho sensacional, velho. E o Lume é muito louco, né? Para Doideira, quem é né? dev, para quem é dev nativo, né? O cara coda em C Sharp, Python, TypeScript. TypeScript, etc., fica simples absorver a Go, infra como Python. código, né? Uhum. E escrever a